Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos nessa noite e te reconhecemos em nossas vidas. Em tudo te damos graças, porque cremos que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Senhor, que nesta noite seja mais uma vez revelada a Tua palavra, que seja manifestada a Tua vontade em nossas vidas. Quantas ovelhas estão para receber agora o apostolado, nesta noite, nesse momento? Então eu oro por eles, para que a Tua palavra seja revelada, para que o Senhor dê entendimento e sabedoria, entendimento espiritual, sabedoria espiritual, que eles recebam olhos iluminados, que eles recebam espírito de sabedoria e de revelação, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, porque sabemos que ela é viva, poderosa e eficaz, e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu e na igreja, para a Tua glória. Tua palavra seja revelada em nome de Jesus Cristo a todos que vão me ouvir e me assistir nesse momento, pela rádio MGA, através do nosso site, pelo YouTube, pelo Facebook, aonde quer que o Senhor faça chegar a minha imagem, a minha voz, este ensino, este apostolado, que seja revelado, coisa que só o Senhor pode fazer. E eu reconheço. Por isso eu oro e rogo a Ti, para que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, que eu não tenho como fazer. E nós Te louvaremos para todo sempre, pela Tua bondade, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Graças Te dou, e assim seja, em nome de Jesus Cristo, sabedoria e revelação e entendimento espiritual para todos que receberem esta graça e esse apostolado. Amém? Glória a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor comigo? Amém. Graça e paz, igreja. Pode se assentar em nome de Jesus, que nós temos pressa, porque o relógio não para. Bíblia, papel e caneta. Graça e paz a você no Grupo MGA Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro está bombando, com mais de 60 ovelhas em graça já no Grupo MGA Rio de Janeiro. Então, graça e paz, MGA Rio de Janeiro, MGA Rio Grande do Sul. Temos agora o Grupo Rio Grande do Sul. Graça e paz, MGA Bahia, graça e paz, MGA Manaus, pastor José Nilton, graça e paz, MGA Brasília, pastor José Davi, graça e paz, MGA São José dos Campos, pastor Fábio, pastor Estefânia, graça e paz, MGA Brasil 1, graça e paz, MGA Brasil 2, graça e paz, MGA Santo André, graça e paz a todos que estão debaixo da graça e do apostolado. Amém? Alimento novo, Bíblia, papel e caneta. O tema hoje, vamos correr, senão o relógio não espera a gente, hein? O tema hoje, entendendo Romanos 3. Já expliquei vários assuntos. O mover do Espírito Santo, às quartas-feiras, está aqui em Romanos. Já deve ter percebido, né? Já ensinei entendendo Romanos 5, Romanos 6, Romanos 9, Romanos 14, e hoje, Romanos 8, e hoje, entendendo Romanos 3. Pastor, toda quarta vai ser esse assunto? Não sei. Hoje é entendendo Romanos 3. Quarta-feira que vem eu não sei. Deus o sabe. O futuro está nas mãos dele, né? Então nós ministramos aquilo que é revelado, segundo a vontade e a direção do Espírito Santo. Vamos lá? Entendendo Romanos 3. Abra sua Bíblia aí, por favor. Vamos correr. Senão, quando vai ver, já está na hora de acabar já. Romanos capítulo 3. O assunto de hoje vai sair daqui, entendendo Romanos 3. Quem já achou, diga amém. Vamos lá? Vamos correr, que senão a luta aqui não é contra o diabo, hein? Aqui no MGE a luta é contra o relógio. Ele não dá trégua. Olha lá, já está andando. Romanos 3, versículo 1. Acompanha comigo. E que Deus te dê muita sabedoria e revelação. Amém? Romanos 3, 1. Paulo disse... Todos sabem que é Paulo, né? Sempre que eu estou lendo Romanos, eu falo aqui
quando vai ler Romanos, eu lembro de Romanos 11:13, onde Paulo diz, convosco falo gentios. Então, ao ler Romanos, sabe que Paulo está falando com os gentios, que nós somos gentios, né? Então, Paulo falando conosco. Independente do tempo e da era, Paulo falando com os gentios, tá? Quando ele escreveu, os gentios daquele tempo. Como Paulo já morreu e aqueles gentios também, e a Bíblia, a palavra de Deus permanece, então Paulo falando conosco, os gentios. Se não fosse assim, precisaria de uma outra Bíblia, né? E não precisa nunca, né? Romanos 3, verso 1. Graça e paz, irmão, seja bem-vindo, glória a Deus, sua vida. Romanos 3, 1, Paulo falou, qual é, pois, a vantagem? Sublinha aí, ó. Qual, pois, a vantagem? Sublinha, a vantagem. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Nós somos judeus? Não, somos gentios. Paulo falou, qual, pois, a vantagem de ser judeu? Ou, qual a utilidade? Sublinha aí, ó, qual a utilidade? Paulo está dizendo, para que serve, né? Romanos 3:1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Tipo assim, para que circuncidar? É verdade que Paulo está olhando para Deus, né? Se você olhar para Moisés, para o homem, para a carne, então tem que circuncidar. Se você olhar para Moisés. Se você olhar para Deus, você acha que a circuncisão ou a incircuncisão pode impedir Deus de alguma coisa? Está me entendendo onde eu quero chegar? Por isso que ele está dizendo, qual a vantagem de ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Aí ele falou, muita, em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. De maneira, eles foram confiadas. Verso 3. Pois que, sublinha aí, ó, se alguns foram incrédulos. Romanos 3:3. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? A resposta é verso 4. De maneira nenhuma. Ué, só porque existe ateu, né? Porque alguém não crê em Deus, então só porque alguém não crê em Deus, Deus não existe? Tem lógica uma coisa dessa? Salmo 51, diz o nécio no seu coração, não há Deus. O nécio pode falar o que ele quiser, né? Ele fala que não há Deus, só porque ele fala que não há Deus, não há Deus? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Então Romanos 3:3, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Diga comigo assim, ó, nenhuma incredulidade aniquila a graça de Deus. Digo, o poder de Deus. A soberania de Deus. Quantos incrédulos você vai conhecer e já deve ter conhecido? Mas ele não crê. Eu preguei a graça, ele não crê na graça. Eu falei da graça, ele não creu. Eu mostrei na Bíblia, ele não creu. Se ele não crê, irmão, a incredulidade daquele que não crê não aniquila o que Jesus já consumou na cruz. Não, eu não creio que é salvo só assim pela graça. Bom, você não crê, mas é assim. Eu não concordo, eu não aceito. Não tem problema nenhum, isso não muda. Eu já preguei aqui, está no nosso site e está no nosso canal no YouTube. Procura a mensagem lá, ó. O modo como cremos não anula o que Deus já estabeleceu. Ele já fez. Pastor, então para que pregar? Para que ensinar? Irmão, quem escreveu isso? Através do conhecimento é que você reina em vida. Diga comigo, através do conhecimento é que eu reino em vida. O que Paulo disse em Romanos 5,17? Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Como é que se recebe a abundância da graça? Pelo conhecimento. Ninguém vai receber a abundância da graça dormindo até as 4 da tarde, sem ler a Bíblia, sem congregar, sem orar. Não. Recebendo o apostolado, você está recebendo a abundância da graça. Por isso você vai reinar em vida. Aí você vê filhos de Deus que são até ovelhas e são salvos pela graça, mas não reinam em vida. Por quê? Porque Deus não quer que ele não reina? Não. Porque ele mesmo que não quer reinar? Também não. Então por que ele não reina? Porque ele não recebe a abundância da graça. Se ele não recebe a mudança da graça, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Está me entendendo que uma coisa encaixa com a outra? A questão de pregarmos a palavra, de ensinarmos o evangelho, é só uma.
Não é que agora você é salvo pela graça. Você sempre foi salvo pela graça. Talvez você esteja sabendo disso agora, mas não quer dizer que agora que você é salvo. Quem entendeu? Nossa, eu descobri que eu fui batizado em Cristo. Romanos 6,3. Mas você não foi hoje de manhã, não foi ontem. Você foi batizado em Cristo. Quando? Quando ele morreu na cruz. Há mais de 2000 anos atrás. Mas eu não tinha nem nascido. A carne não tinha nascido. Seu espírito já existia. Então, pelo seu espírito já existir, foi batizado em Cristo. Quando sua carne nasceu, já nasceu reconciliado com Deus. Está entendendo a graça? Já nasceu reconciliado, já nasceu salvo, já nasceu liberto. Por quê? Porque o seu espírito foi batizado em Cristo. Isso nos prova a nossa pré-existência. Isso nos prova a nossa pré-existência. Nós já tínhamos nascido, nós já existíamos antes de nascer. O espírito, o nosso espírito, o homem interior, já existia com Deus antes de nascer. É o que prova Efésios 1,4, que Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Como é que ele ia escolher alguém que não existia? Ele ia escolher o nada. Então, ele escolheu quem já existia. Não, mas eu nasci em 67. A carne nasceu em 67. Mas o meu espírito já existia. Ele escolheu quem já existia. Dá um sinal que entendeu. Entendeu, abençoado? Então, Romanos 3, continua aí. Romanos 3, vamos deixar claro isso. Ó, verso 3. Se alguns foram incrédulos, a incredulidade deles não vai aniquilar o que Deus já estabeleceu, o que já está consumado. Você pode não concordar com a graça, mas a graça está aí. Não, eu não concordo nunca. Onde se viu um ladrão ser salvo? Mas em Lucas 23, um ladrão foi salvo. Lucas 23, 43. Jesus disse para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi salvo ou não foi salvo? Não, mas eu não concordo. Você não concorda, mas... Alô, não muda nada. Está entendendo que não muda? Não muda se você concorda, se você não concorda. Então por que você está pregando? Para você entender o que já foi feito. Eu não estou pregando para te perguntar se você concorda ou não. O que você acha. Não é esse o propósito. Pela graça sois salvos. Mas eu não estou nem sabendo de nada. Agora você está. Mas nem perguntou se eu queria. Não existe perguntar se queria. Ele te salvou pela graça. Eu só vim te avisar isso. Aí Jesus diz: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quem é a ovelha vai crer e vai seguir. Então, você é salvo pela graça. Amém? Só vim avisar isso. Não é que você está sendo salvo agora. Tá claro? Você é salvo pela graça, ou seja, pela graça de Deus. Pelo que Jesus fez. Por isso que a pregação em graça não se faz apelo. Para perguntar quem quer ser salvo. Como que as igrejas evangélicas, em geral, eles não fazem apelo? Quem quer ser salvo? Quem quer aceitar Jesus? Diante de Deus não existe quem quer aceitar Jesus. Por quê? Paulo disse em Coríntios 6, 19 e 20... fostes comprados por bom preço. Se o senhor já foi comprado, como que eu vou te perguntar se o senhor quer aceitar, se o senhor já foi comprado? Paulo disse: não sois de vós mesmos. Se o senhor não é do senhor, o senhor é dele. Como é que eu vou te perguntar se o senhor quer ele, se o senhor já é dele e já foi comprado por ele? Está entendendo a graça? Está entendendo a graça? Então, quando você ouve a graça, você vê que está tudo consumado. Tudo já está consumado. Quando você ouve a graça, aliás, quer escrever isso? Tem caneta aí? Escreva aí. Eu falo isso nos meus livros. A graça mostra o erro e por que está errado. Pastor, como assim você não faz apelo para quem quer aceitar Jesus? E se alguém quer aceitar Jesus para ser salvo? Irmão, se ele é ovelha, ele já é salvo. Ele já foi comprado pelo sangue de Jesus. Ele já foi reconciliado com Deus em Cristo. Ele já foi batizado em Cristo. Ele já está reconciliado com Deus em Cristo. Pelo que Jesus fez, não é pelo que ele faz. Isso é um erro teológico gravíssimo. Por isso que em graça não se faz apelo. Porque nós não cometemos esse erro teológico.
Nós lemos a Bíblia. Como é que eu estou lendo o Novo Testamento, que nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós já somos salvos pela graça, e eu vou te perguntar se você quer ser salvo, se você já foi comprado, já é salvo pela graça. Quem é que está entendendo? Aí eu fico perguntando, será que esses pastores, será que essas igrejas vão morrer sem mudar? Sem se converter? Vai continuar no erro até quando? Eu vivi no erro. Enquanto eu estava na ignorância. Quando chegou o conhecimento, e eu fui conferir, nossa, está escrito mesmo. Então eu estou errado. Como é que é? É como está escrito. Já sou salvo pela graça, já estou abençoado em Cristo, já fui batizado em Cristo, já sou liberto em Cristo, já tenho a vida eterna, fui comprado pelo sangue de Jesus. Então eu tenho que falar o que está escrito aqui. Eu não posso falar o que falam por aí. Eu tenho que falar o que está escrito na palavra de Deus. Eu tive que mudar. Por quê? Porque a palavra, ela não vai mudar. Ela já está aqui. Quando eu nasci, a palavra já estava aqui. Quem estava errado era eu. Quem está entendendo? Quem está errado é os pastores. Quem está errado é os pregadores. Alô, não é a Bíblia que está errada. A Bíblia, eu tenho 50 e pouco. Não é a Bíblia que está errada. Quem está errado é o pregador. Quem está errado é a igreja. Quem está errado é o ministério. Não é a palavra que está errada. Eu nasci em 67. Quando eu nasci, já estava escrito em Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Então, quando me perguntaram se eu queria ser salvo, quem me perguntou isso estava errado. Ele tinha que me falar assim, ó, você já é salvo pela graça. Efésios 2,8. Você crê nisso? Eu ia falar, eu creio. Aí ia se encaixar com o que Jesus disse. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Então ele não tinha que perguntar se eu queria ser salvo. Ele tinha que me falar que eu já era salvo. Quem está entendendo? Essa é a pregação da graça. Não, senão quem está entendendo? Não é diferente a verdade? Então a graça, ela mostra o erro e por que está errado. Como é que eu vou fazer um culto de libertação aqui no MGA? Se Gálatas 5:1, Paulo diz que Cristo já nos libertou. Como é que eu vou fazer um culto de libertação? Ou a Bíblia do Bispo Macedo não tem Gálatas 5:1? Porque lá faz culto de libertação. Será que a Bíblia dele não tem Gálatas 5:1? Será que na Igreja Mundial a Bíblia do Valdemiro não tem Gálatas 5:1? Só a minha Bíblia que tem Gálatas 5:1. Será que a Igreja Assembleia de Deus não existe na Bíblia deles Gálatas 5:1? Só na minha Bíblia que tem? Não, a Bíblia é igual para todos. Então o que está acontecendo por aí? Está acontecendo que aqui se prega a verdade e por aí não se fala a verdade. O que está acontecendo é que aqui nós não anulamos a morte de Jesus. E por aí eles anulam o que Jesus fez por eles na cruz. E eles começam a anunciar, se você fizer isso, você será salvo. Se você fizer aquilo, você vai ser liberto. Se você fizer isso aqui, você vai ser abençoado. E eu pergunto, e o que Jesus fez na cruz não valeu para nada? Por isso Gálatas 2:21, eu aprendi com Paulo. Gálatas 2:21, Paulo diz, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão? Diga, por mim não. Não, mas a Assembleia de Deus ele morreu em vão. Porque se eles não fizerem a campanha de libertação, Jesus morreu em vão. Na Igreja Batista, se eles não se batizarem nas águas, eles não serão salvos. Então Cristo morreu em vão. Então a graça de Deus não serve, não vale para nada. O que vale é o batismo nas águas. O sangue de Jesus derramado na cruz, que Hebreus 9 diz que é o sangue do Deus vivo, não vale para nada. O que vale é o batismo nas águas. Aquelas águas é o que salva. O sangue de Jesus, para eles, não serviu para nada. Quem é que está entendendo? Então, eles não crê? A Bíblia é a mesma. Eles não crê? Romanos 3, verso 3. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Romanos 3, 4. De maneira nenhuma. Digam todos bem forte. Sempre seja Deus verdadeiro. E todo homem mentiroso. Paulo não está dizendo que todo homem é mentiroso.
Ele está dizendo assim, ó, antes de crer no homem, creia em Deus. Seja sempre Deus verdadeiro. Paulo está dizendo, o homem pode estar errado. Deus não. Deus não. E vamos deixar uma coisa clara, o Espírito Santo está mandando eu falar. O que é pregado aqui no MGA não é pregado o que eu acho. Não é pregado o que eu penso. Não é o modo que eu vejo a Bíblia. É o que está escrito. Ou a Bíblia não tem Efésios 2,8 que diz que a salvação é pela graça por meio da fé? Tem ou não tem? Ou a Bíblia não tem Efésios 1,3 que diz que Deus já nos abençoou em Cristo todas as vezes? Tem ou não tem Efésios 1,3? Ou a Bíblia não tem Efésios 1,4 que diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Tem ou não tem? Então o que eu prego e ensino não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o modo que eu vejo a Bíblia. É o que está escrito. Ou não tem Hebreus 8,13 na sua Bíblia, que diz, dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira aliança. Aquilo que se torna antiquado, envelhecido, perto está de desaparecer. Hebreus 8,13. Será que a Bíblia deles não tem? Só a minha Bíblia tem Hebreus 8,13? A pergunta é essa. Tem também. Mas tem também, então por que estão vivendo da lei, do judaísmo? No meio dos gentios. Talvez você está em igreja errada, hein? Ouvindo pregação errada, ouvindo ensino errado, você sendo gentil, ouvindo ensino que era para os judeus, você debaixo da graça, ouvindo ensino para aqueles que estavam debaixo da lei, mas você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. E está ouvindo ensino para quem está debaixo da lei. Então sua vida não vai ser feliz nunca. Seu casamento nunca vai dar certo. Como é que seu casamento vai dar certo? Se você é gentil, seu marido gentil, sua esposa gentia, e vivendo, aplicando o ensino de judeu, como é que o ensino de judeu vai dar certo para gentil? Como é que vai ser feliz no casamento? Como é que a família vai ser feliz? Como é que sua vida espiritual vai ser uma vida feliz? Como? Você vai ter gozo do Espírito Santo? Como? Por isso que os crentes da lei, todos são carrancudos, cara fechada, cara feia. Tem uma irmã perto de casa lá que ela vai para a igreja da lei, ela sobe a rua, parece que ela está indo para a guerra. Aquela cara amarrada. Nunca vi ela dar um sorriso. Eu moro naquela rua há 54 anos. Eu conheço ela desde nascença. Eu nunca vi ela dar um sorriso. Ela sempre foi crente da lei. Não dá um sorriso. Aquela cara amarrada, carrancuda. Ela não conhece Jesus. Não tem como alguém conhecer Jesus e ser com aquela cara amarrada, carrancuda, brava, ranzinza, rabugenta. Ela vai para o culto, parece que está indo para a guerra. E quando ela volta do culto, parece que ela veio da guerra, mas derrotada. Não parece que ela venceu a guerra. Não tem coisa errada. Isso é o peso da lei. Isso é o jugo da lei. Alguém aqui, o Leonildo vai saber que o senhor é... Alguém aqui sabe o que é canga? Quem sabe o que é canga? Canga se colocava no boi. Canga é tipo de uma forquilha bem grandona, né? Coloca no pescoço do boi. Para quê? Para ele não atravessar a cerca, não é? Para ele não pular para o passo de lá. Então, coloca-se uma canga no boi. Então, na lei, os pastores colocam canga nas ovelhas. Aquele peso, aquele jugo. O boi anda até arriado assim. Ó. Aquilo lá é um peso danado. A canga, e por vezes, joga ainda peso nas costas do boi, para o boi carregar alforge, mala. Tudo isso aí fazem com as ovelhas. Na lei, debaixo da lei. Quando você conhece a graça, uma irmã me falou hoje, pastor, agora eu estou livre, parece que saiu 200 quilos da minha vida. Claro, saiu a lei, saiu o jugo, saiu o peso da condenação. Graças a Deus. Abençoada Maria Abílio, lá em João Pessoa, Paraíba. Eu chamo a existência o MGA em João Pessoa, na Paraíba, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. E eu recebo a abençoada Maria Abílio, você como pastora, como mulher de Deus aí em João Pessoa, Paraíba. Levanta a obra aí e vamos anunciar a verdade, vamos anunciar a graça. Jesus é contigo, Deus é contigo, mulher de fé. Abençoada de Deus. Maria Abílio em João Pessoa, Paraíba. Deus está levantando você. Para pregar a graça tem que ter coragem.
Não pode ser igual esse monte de boca aberta que tem por aí, que fica só estudando a graça e não prega a graça para ninguém, não fala para ninguém, fica só inchando até estourar, igual um sapo cururu. Então, glória a Deus pela sua vida, que aí em João Pessoa está sendo levantada por Deus. Vamos abrir o MGA em João Pessoa, na Paraíba, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Salomão disse em Provérbios que o justo é ousado como o leão. Amém? Romanos 12, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse negócio de ser frio aí não dá não, hein? Nem frio, nem morno, tem que ser quente. Nem frio, nem morno. Amém, abençoados? Vamos voltar aqui em Romanos 3, que eu já profetizei sobre ela lá em João Pessoa, Paraíba. Começa a obra aí que você tem meu apoio. Tem minha cobertura pastoral, profética e apostólica. Tem todo o apoio do apóstolo Marcos Gomes. Se alguém for te pegar, tem que pegar eu também. Amém? Agora você está debaixo do apostolado. Amém? E vocês da Paraíba aí, João Pessoa, se ajunte a ela porque ela é mulher de Deus. Ela é porreta. Ela tem o Espírito Santo. Ela tem coragem de pregar, de anunciar. Vocês de João Pessoa, Paraíba, se ajunte a ela aí. Vamos abrir o MGA aí. Para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém. Romanos 3,3. Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e venças quando julgares. Presta atenção na analogia que Paulo vai fazer agora. O tema hoje, entendendo Romanos 3. Tá? O assunto hoje, entendendo Romanos 3. Olha o verso 5. Olha a analogia que Paulo faz em Romanos 3,5. Mas se a nossa injustiça, olha o que Paulo está falando, entenda, Romanos 3,5. Se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, o que Paulo está falando? Eu vou dar uma dica. Porque as pessoas, na lei, eles só acreditam que é salvo quem merece a salvação. Um ladrão merece a salvação? Humanamente falando? Não, porque ele roubou, ele matou, ele assaltou, ele fez um monte de coisa errada. Então, humanamente falando, ele merece a salvação? Não, mas a justiça de Deus é contrária à justiça do homem. Então, ele não merece a salvação. Jesus foi lá e falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga, essa é a justiça de Deus. E qual que é a justiça do homem? Mata esse vagabundo. Não é? Olha quantos crimes ele cometeu. Como é que ele pode ir para o céu? É verdade mesmo. Ele não merece para o céu. É verdade mesmo. E nem vai para o céu. Esse que cometeu o crime aí não vai para o céu. Que quem cometeu o crime é a carne. Quem vai para o céu é o Espírito. Amém? Essa carne não merece ir para o céu mesmo. Romanos 3,5. Se a nossa injustiça faz surgir a justiça de Deus, que diremos? O que você vai dizer? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Olha o verso 7. Paulo, hein? Eu não conheço um pregador que fala essa frase. Porque isso aqui é coisa de louco, né? Romanos 3,7. Se por causa da minha mentira, sublinha, sobressai a verdade de Deus. Nossa! Quem aqui lembra quando eu preguei aqui? Com Deus é tudo ao contrário. Como que é numa igreja da lei? Ele tem que ser justinho, certinho, o homem não usa barba, não usa shorts, não usa bermuda, não vai na praia, não joga bola, não vai no cinema, não bebe cerveja, não faz isso, não faz aquilo, para que ele seja salvo. E a mulher? A mulher não pode usar calça comprida, não passa batom, não passa esmalte, não corta o cabelo, não faz sobrancelha, deve virar um macaco com o braço assim, com a gal costa debaixo do braço e as pernas tudo cabeludo igual um gorila, então, para que ela seja salva. Não é assim? A irmã me ligou e falou, pastor, agora eu posso depilar minhas pernas, agora eu posso raspar, agora eu estou livre, pastor, graças a Deus. Legal ouvir uma mulher falar isso, né? Porque antes ela era igual bruxa, né? Antes era igual um macaco, né? Você acha que um homem quer dormir com um macaco? Qual homem quer dormir com um macaco? Então, enquanto a graça não chega,
A mulher é escrava do sistema, da religião, da lei. Quem está entendendo? Enquanto a graça não chega. Quantas mulheres eu tenho visto chegar aqui no MGA, chegam bruxa. Eu tenho visto, parece bruxa mesmo. Um dia até pensei, o marido chegou de carro e ela chegou de vassoura. O marido vem de carro e ela vem voando. Quantas mulheres que eu já percebi aqui chegam bruxa. Quando vem da lei, chegam bruxa. Aí vai recebendo a graça, o rosto, que eu já vi mulher carrancuda, hein? Mulher braba que nem... Tinha uma mulher aqui, só de olhar nela você já tinha medo. Aquela cara fechada, brusudunga, sabe? Rabugenta, ranzinha. A lei deixa a pessoa assim. Aí ela vai recebendo a graça. O que Salomão disse? O coração alegre aformoseia o rosto. Eu tenho visto mulher chegar bruxa e vai virando princesa, donzela. Então eu tenho visto, a mulher chega ranzinza, chega braba, chega rabugenta, e brigando com o marido. E aí a graça vai moldando, a graça vai abrandando, sabe? Ela vai vendo que aquele cabelão lá, que não serve para nada, que Deus é espírito. Ela vai entendendo que Deus olha ela por dentro, não olha por fora. O homem vai vendo que ele é uma ovelha também, que debaixo da graça não tem condenação. Aí quando vai ver a família, está uma outra família, uma família abençoada, que não condena o filho, não condena a filha, é aquela harmonia na família, e começa a ver Deus, começa a ver a graça de Deus. Amém, irmãos? Essa é uma das mudanças que a graça faz. A irmã me ligou esses dias: pastor, agora eu estou livre, eu posso raspar, eu posso arrancar, eu posso... Ai, pastor, parece que saiu 500 quilos de cima de mim. Não é gostoso ouvir isso? O que você percebe? Que essa mulher era uma escrava, não é? Quantos escravos o escravo não conhecia? Quantos? Não pode olhar, não olha, não olha. Não olha. Então, aquele peso da escravidão, né? Romanos 3,7. Olha o antagonismo, olha a analogia que Paulo está fazendo em Romanos 3,7. Se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória. Você está aprendendo a conhecer mais a Deus aí? Diga pela fé: eu estou conhecendo mais a Deus. O que você está conhecendo de Deus? O cara está andando tudo errado e naquele errado Deus sobressai a verdade para a sua glória. O cara é um ladrão, é um bandido, é um maconheiro, é um safado, vivendo uma vida tudo errada. Mas deixa eu falar uma coisa, tá? Deixa eu falar uma coisa. Se você ler Romanos 5, você vai entender o que eu vou falar aqui. É bom você escrever essa frase. Até pausei. Se você ler Romanos 5, você vai entender essa frase que eu vou falar. Se você ler Romanos 5, que já foi estudado, você vai entender essa frase que eu vou falar. A graça de Deus, ela é maior para aquele que tem mais defeitos e imperfeições. Você entendeu o que eu falei? Quer que eu coloque isso na prática? Quem que precisa mais da graça de Deus? Um bandido, um maconheiro, um malfeitor ou eu? Quem precisa mais da graça? Eu? Eu tenho 53 Bíblias. Quem precisa mais da graça? Eu já sou apóstolo, já sou profeta, já sou pastor, já estou reinando em vida. Quem precisa mais da graça? Eu ou um malfeitor? Quem que precisa mais da graça? Quem? Um malfeitor. Por isso que a Maria Madalena, a prostituta, ela não foi condenada. Por que ela não foi condenada? Porque era ela que precisava mais da graça de Deus do que os fariseus, que já conheciam a Bíblia, já conheciam as Escrituras, já guardava a lei, já fazia jejum, já pagava o preço tudo certinho, e aquela mulher que era uma prostituta. Então quem precisava mais da graça? Os fariseus ou a prostituta? A prostituta. Agora você entende por que Jesus não condenou ela. Porque ali era um exemplo da graça de Deus para quem mais precisa. Está claro ou não está claro? Quem é que precisa mais da graça, irmão? Eu já sou apóstolo. Eu cheguei a ser apóstolo. Não nasci apóstolo, mas eu cheguei a um nível apostólico. Quem que precisa mais da graça? Eu? Ou o mendigo que está na rua lá, passando frio de noite, não tem o que comer? Quem que precisa mais da graça? Quem é que precisa mais da graça? Está entendendo o que eu estou falando para você?
É o que Paulo está falando em Romanos 3,7. Olha Romanos 3,7. Se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda julgado como pecador? Eu sei por quê. Porque as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso aqui. No sistema evangélico, a graça de Deus é para quem é bonzinho. A salvação é para quem aceitou Jesus. É para quem se batizou nas águas. É para quem está fazendo jejum. É para quem está pagando preço. Então, ou seja, na lei, a graça só é para quem paga o preço. Para quem cumpre a lei. Você não cumpre a lei, então você não merece ser salvo. Não é assim na igreja evangélica? Mas em graça, como que é em graça? É tudo ao contrário. Pegaram uma prostituta, João capítulo 8, pegaram uma prostituta, pegaram a mulher em adultério, levaram até Jesus e pegamos essa mulher em adultério. A lei é tão falha, que os fariseus falaram, pegamos essa mulher em adultério. Quer ver a falha da lei? Se levaram a mulher até Jesus, por que não levou o homem com quem ela adulterou? Ou ela adulterou sozinha? Você está vendo como que a lei é falha? Você está vendo como que a lei pega no pé da mulher? Pegamos essa mulher em adultério, E cadê o homem que estava com ela? Você vê como que a lei é machista. Por isso que na igreja da lei a mulher não tem vez. Mulher não pode ser pastora, mulher não pode pregar. Mulher por quê? Porque é na igreja da lei. Em graça é tudo diferente. Em graça, Gálatas 3,28, Deus não vê macho nem fêmea. Todos são um em Cristo. Mas na lei, pegamos essa mulher em adultério, a lei manda apedrejá-la até a morte. Jesus falou assim, e o que você diz? Vamos apedrejar. Bom, se vocês não tiverem nenhum pecado, pode apedrejá-la à vontade. A mulher cometeu uma falha, vocês devem ter falha também, né? Mas se vocês não tiverem nenhuma, a lei manda apedrejar, então cumpre a lei, pode apedrejar à vontade. Jesus pegou e fez assim, ó. Pode apedrejar. Pode apedrejar à vontade. Começaram a soltar as pedras, ele com as pedras nas mãos. Soltaram as pedras, foram embora. E aí Jesus pegou e falou, mulher, cadê os teus acusadores? Porque quem está debaixo da lei gosta do quê? Gosta de acusar. Também morreu, não aceitou Jesus. Não é assim que eles falam? Morreu, não aceitou Jesus. Morreu, não tinha se batizado nas águas. Morreu, não estava na igreja. O fariseu adora acusar. É ou não é verdade? E o que Jesus falou? Mulher, cadê teus acusadores? Senhor, foram embora. Eles não te acusaram? Não acusaram. Nem eu também te acuso, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Gálatas 6,7. O que você plantar, você vai colher. Esse adultério aí, prostituição, é obra da carne. Não vive mais na carne, que você vai colher na carne. Se você planta na carne, você colhe na carne. Então vai e não peques mais. Não viva mais assim. Quem entendeu? Nem eu também te condeno. Essa é a graça. Essa é a graça. Então escreva aí, diga comigo, a graça não condena. Diga, a graça exorta. Diga, a graça corrige. Quem entendeu? Está claro? A graça não condena. Romanos 8, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Como é que eu vou condenar se não há condenação? Mas numa igreja da lei, tem condenação. Então eles condenam, eles acusam. Mas em graça, Romanos 8, nós conhecemos, não há condenação. Mas ela plantou, então ela que vai colher. Mas ele plantou, Gálatas 6,7, não erreis. O que você plantar, você vai colher. Eu não preciso te condenar. Eu não preciso te condenar. Vai e não faça mais assim, irmão. Não vive mais assim, não. Não usa mais droga, não. Não fica se envolvendo em briga. Não fica bebendo até ficar chegando bêbado em casa. Você vai perder a sua família. Você não está vendo que você vai perder a sua família? Qual mulher que gosta de homem bêbado? Qual mulher que gosta? Cheirando pinga, cheirando cerveja, cheirando cachaça. Qual mulher que gosta de homem que chega bêbado? Qual mulher que gosta de homem que sai do trabalho, ao invés de ir para casa com a sua família, passa primeiro no bar, chega bêbado em casa? Qual mulher que gosta disso? Você vai perder a sua família. Aí vai falar depois que é o diabo que está se levantando contra você? Então se Jesus está aqui, ele ia falar o quê? Para de ficar indo no bar, vai para sua casa, vai para sua família, para de usar droga. Eu não te condeno, mas para de usar droga. Vai e não usa mais.
Não fica mais fazendo essas coisas. Quem está entendendo? Parece que Deus falou com alguém aí, hein? Glória a Deus. Romanos 3:8. O tema hoje, entendendo Romanos 3. Romanos 3:8. E por que não dizemos, como alguns blasfemando afirmam que dizemos, façamos males para que venham bens? Alô, aqui em MGE nós nunca falamos isso. Amém, irmãos? Nós nunca falamos, vamos andar errado porque tem anjos em nosso favor. Você já ouviu falar isso alguma vez? Pelo contrário, vou citar de novo, Gálatas 6:7. Não erreis, tudo que você plantar, você vai colher. Romanos 3, verso 8. A condenação desses é justa. Está fazendo males, então vai colher os males, né? Romanos 3:9. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que... Alô, tem caneta aí? Sublinha aí. Sublinha. Tanto judeus como gregos. Alô, o grego não é judeu. Se o grego não é judeu, o grego é o quê? É gentil. E Paulo vai falar aqui que ele é gentil. Então, Romanos 3:9. Somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Judeu, gentil, circuncisão, incircuncisão, traduzindo, todos precisam de Deus. Romanos 3:10. Como está escrito? Sublinha, está escrito. Agora, para aí. Quando Paulo disse como está escrito, não tinha Romanos 3. Não tinha Gálatas, não tinha Efésios, não tinha Coríntios. Tinha só as Escrituras. Então, Romanos 3:10, Paulo disse, como está escrito? Está escrito aonde? Na lei. Onde é que vai estar escrito? Se Paulo estava ensinando a graça. Está entendendo aí? Se Paulo está ensinando a graça e ele diz como está escrito aonde? Então sublinha aí, ó, está escrito, Romanos 3:10, sublinha está escrito, embaixo você coloca, na lei. Para ficar bem claro, né? Vai que alguém mexe na sua Bíblia e aí quando ele achar, ele já vai estar bem explicado. Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Para aí. Eu não posso pegar Romanos 3:10 e falar para vocês, não há um justo, nenhum sequer. Eu não posso falar isso. Mas Paulo não falou? Paulo falou o que está escrito aonde? Na lei. Então eu não posso ler para a igreja. Alô? Eu não posso ler para a igreja Romanos 3:10 e falar para vocês que não há um justo sequer. Vira a página. Romanos 5. Vira a página. Romanos 5:1. Sendo, pois, o quê? Justificado pela fé. Então, se você já está justificado pela fé, você já está justificado pela fé. Então, Romanos 3:10. Eu não posso falar que não há um justo sequer. Por quê? Porque vocês já estão o quê? Justificados. Estou te provando que essa palavra não é para nós. Paulo está citando o que estava escrito na lei. Quem não souber entender isso vai interpretar a Bíblia errado. Que é o que o sistema faz. Está entendendo? Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Para aí. Romanos 3:10 e 11, eu não posso falar isso para a igreja. Quem está entendendo? Digam, por quê, pastor? Porque Paulo está citando o que estava escrito na lei. Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da lei? Não. Então eu não posso falar isso para vocês. Está claro ou não está claro? Alô? Se referindo à lei, eu posso falar, não há um justo sequer. Se referindo à lei, eu posso falar, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí eu posso falar. Se referindo à lei. Mas me referindo à igreja, eu não posso falar. Quem entendeu? Porque Paulo não está falando à igreja. Ele está falando para a igreja o que estava escrito na lei. Quem entendeu? Romanos 3:12. Eu não posso falar para vocês, vocês todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Eu não posso falar isso para vocês. Por quê? Porque o que Paulo está falando em Romanos 3, 10, 11 e 12, ele está falando como era na lei. Quem está entendendo? Então tem que tomar cuidado, hein?
Tem que tomar cuidado, por isso que eu falo, vê lá onde você vai congregar, hein? O certo é você ficar quietinho aqui no MGA. Você mora longe da sede? Assiste pelo YouTube de quarto e domingo. Congrega de quarto e domingo aqui, ao vivo. Ó. Eu estou aqui, você está aí. Estamos congregando. Se alguém perguntar, aonde você congrega? Eu congrego no MGA, toda quarta e domingo. Amém, irmãos? Mas você está na Paraíba, está na Bahia, está no Pernambuco, está em Minas Gerais, está no Rio de Janeiro, você está em Portugal. Hoje uma mulher me mandou uma mensagem de Portugal. Você está no México, não interessa onde você está. Você congrega no MGA toda quarta às 19h35 e de domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Você congrega de quarta e domingo. Você quer mais congregar que isso? E quem está no grupo MGA ainda recebe mensagem diariamente. Assiste mensagem, não é assim? Então você está mais que congregando no MGA. Muito melhor que na lei, que não aprendia nada. Não aprendi e não entendia nada. Romanos 3,12. Diga comigo. Paulo se referindo à lei. Disse. O que ele disse em Romanos 3,12? Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. É o que Salomão falava, não? Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Digam que não é o nosso caso. Está claro aí? Na lei, eles não conheciam o caminho da paz. Romanos 3, verso 17. 18. Para quem está debaixo da lei, não há temor de Deus diante de seus olhos. 19. Cadê a caneta? Romanos 3, 19. Ora, nós sabemos, nós em graça, diga, nós sabemos. Olha lá, Romanos 3, 19. Nós sabemos o quê? Tudo que a lei diz, para nós ela diz? Não é para nós não, porque nós estamos em graça. Tem que guardar o sábado. Está na lei? Tá. Para quem está falando isso aí? Está falando para quem está debaixo da lei. Romanos 6,14. Eu não estou debaixo da lei, eu não preciso guardar o sábado. Está claro ou não está claro? Tem que subir no monte para oferecer um sacrifício. Mas onde está falando isso aí? Para quem está debaixo da lei. Romanos 6,14. Eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça. Eu não preciso subir no monte. Eu não preciso guardar o sábado. Está claro ou não está claro? Eu não preciso fazer sacrifício por quê? Isso aí é para quem está debaixo da lei. Romanos 6,14. Nós não. Mas vocês não fazem jejum? Digam todos. Nós não estamos debaixo da lei? Mas vocês não sobem no monte? Diga, nós não estamos debaixo da lei? Mas vocês não fazem sacrifício? Diga, nós não estamos debaixo da lei? Mas vocês não fazem jejum? Diga, nós não estamos debaixo da lei? Está claro ou não está claro? Romanos 3,19. Tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Para que todo... Olha como que era a lei, hein? Para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Está debaixo da lei? Então você tem que guardar o sábado. Está debaixo da lei? Tem que guardar direitinho, hein? Está debaixo da lei? Jejum direitinho, hein? Mas não é o jejum de ficar sem comer. É o jejum de Isaías. É o verdadeiro jejum. Tá? Está debaixo da lei, tem que cumprir a lei. Não, mas eu sou gentil. Mas então, se você é gentil, por que você está guardando o sábado? Porque o sábado era para o judeu. Romanos 3,19. Tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, Romanos 3,20, ninguém, sublinha aí, sublinha na Bíblia, sublinha, ninguém será justificado diante de Deus, dele quer dizer, de Deus, pelas obras da lei. Diga comigo, o apostolado me ensina. Romanos 3,20. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Está vendo, irmã? Seu jejum está sendo em vão. Está vendo, irmão? O seu batismo, Hebreus 10, que era uma sombra dos bens futuros que aconteceria em Cristo,
Traduzindo, o seu batismo nas águas, que você está baseado em João Batista, porque lá em Mateus 3, João Batista. Então, você está baseado em João Batista, né? João Batista era um profeta. Todo profeta trazia uma mensagem profética. Ou seja, ele simbolizava o que iria acontecer em Cristo. Então, João Batista batizava, passando a mensagem profética do quê? Isso é o que acontecerá em Cristo. Tanto é verdade que em Mateus 3,11, João Batista diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, ele estava falando de um outro batismo. Ele está dizendo assim, esse meu em águas é só temporário, mas vocês vão receber o batismo de Romanos 6,3. Vocês serão batizados em Cristo. Está claro ou não está claro? Quem é que fala isso, hein? Ninguém entende isso. É um escândalo os pastores não entender isso. É um escândalo a igreja de 100 anos na terra não entender isso. É um escândalo a igreja de 100 anos na terra fazer batismo firmado em Mateus 3, no João Batista. É um escândalo a igreja fazer batismo firmado em Marcos 16, firmado em Mateus 28. Isso é um escândalo. Por quê? Porque será que vai morrer sem entender que ali era o evangelho da circuncisão, o evangelho aos judeus? Será que vai morrer sem entender Gálatas 2, que existe o evangelho da incircuncisão? Ou seja, o evangelho que é justificado pela fé e não pelas obras. Será que vai morrer sem entender isso? É a minha pergunta. É a minha pergunta. Será que a Igreja Batista vai até o fim do mundo fazendo batismo? Será que a Igreja Assembleia de Deus, até quando vai continuar fazendo batismo? Até quando? Adventista, universal, mundial, pentecostal, presbiteriana, até quando vão fazer batismo? Até quando? Até quando vão fazer Santa Ceia, se Mateus 26 diz que era a última ceia? Até quando vão fazer? É a pergunta que eu faço. E por que fazem ainda? Porque nunca leram o Hebreus 6. O que diz Hebreus 6? Deixando os rudimentos, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Hebreus capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Será que um pastor que foi fazer teologia nunca leu Hebreus 6? Porque na Batista não pode ser pastor sem fazer teologia. Na Assembleia de Deus, a Granfina, essas da favela, qualquer um pode ser pastor. Mas na Assembleia de Deus, onde só tem rico, pastor só se tiver teologia. Será que nunca leu Hebreus 6, verso 1, 2 e 3? Será que a congregação cristã nunca leu Hebreus 6? Será que todos os evangélicos na terra vão morrer sem entender Hebreus 6, verso 1, 2 e 3, onde Paulo manda deixar esses rudimentos e não fazer de novo? Paulo fala que são obras mortas. Será que vão morrer sem andar na verdade? É uma pergunta que eu faço, irmão. É uma pergunta que eu faço. Porque a congregação cristã tem uma Bíblia igual a nossa. A Assembleia de Deus tem uma Bíblia igual a nossa. A Igreja Batista tem uma Bíblia igual a nossa. Todas as Bíblias são iguais. Todas as Bíblias têm Hebreus 6, verso 1, 2 e 3. Onde Paulo manda parar de fazer isso. E prosseguir para a perfeição do entendimento em Cristo. Deixar essas obras mortas. Será que vão morrer sem viver, sem praticar a palavra de Deus? Por isso que os evangélicos em geral nunca chegam em Paulo. Porque Paulo manda deixar. Aonde que os evangélicos ficam? Em Mateus, em Marcos, ide por todo mundo e batizai. Então eles ficam ali em Mateus. Pastor, mas não está certo. Estava certo para os discípulos judeus. Você não é discípulo? Marcos 16 foi para os discípulos. Mateus 28 foi para os discípulos. Você é gentil? Por que a Igreja Batista usa Marcos 16? Você já leu o versículo 14? Marcos 16, 14. A Igreja Batista fica firmada em Marcos 16, 16. Mas você já leu Marcos 16, 14? 2 versículos no 16, onde Jesus está falando com os seus discípulos, e não com a Igreja Batista, não com a Pentecostal, não com a Assembleia. Ele estava falando com os discípulos.
Será que é difícil entender que Marcos 16, que Mateus 28 é muito antes da graça ser revelada ao apóstolo Paulo? Será que é muito difícil entender isso? Será que é muito difícil entender que Mateus 28, que Marcos 16 é muito antes da sã doutrina que foi dada para a igreja? Será que é muito difícil entender que Mateus 28 e Marcos 16 não é sã doutrina para a igreja, porque a igreja nem existia em Mateus 28 e nem em Marcos 16? Será que é pedir muito entender isso? Então escreva aí no seu caderno, escreva no seu caderno. Diga comigo, o perfeito entendimento, faz assim, ó, é uma ordem cronológica. Você sabe o que é ordem cronológica? Ordem cronológica é o relógio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é cronologia, ó. Ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Começou a igreja. Romanos. Aí começa a sã doutrina para a igreja que começou em Atos. Você não pode pegar Marcos 16 e dar para a igreja. Porque ali Jesus não falou com a igreja. Não quero crer que você não entende isso, né? Você não pode pegar Mateus 28, pastor, e aplicar para a igreja. Porque Mateus 28, Jesus não falou para a igreja, porque a igreja nem existia. Não acredito que você não entende isso. A teologia não te ensinou isso? Ou você faltou nessa aula? Eu vou falar de novo. Não se pode aplicar Mateus 28 para a igreja. Não se pode aplicar Marcos 16 para a igreja. Por quê? Porque Jesus não estava falando com a igreja. Quem falou com a igreja foi o apóstolo Paulo. A teologia de vocês não ensinaram nada mesmo. Que vergonha, hein? Que vergonha, hein, metodista? Que vergonha, hein, presbiteriano? Que vergonha, hein, pentecostal? Que vergonha em Assembleia de Deus? Que vergonha em batista? Que vergonha em católico? Pô, a teologia não ensinou nada. Vocês não aprenderam nada de Bíblia. Foram fazer o que lá? Aprender tradições dos homens, mas não aprendeu a revelação da palavra da graça de Deus em Cristo. Isso eles não te ensinaram. Te ensinaram a cumprir tradições, mas não te deu a revelação. Então eu fico indignado com o sistema religioso. Porque a faculdade teológica não é de graça. Tem que pagar mensalidade e não é barato. Aí a igreja pega, junta as ofertas e envia o pastor para a faculdade teológica. Ele vai e fica 5, 6 anos na faculdade teológica para voltar a fazer o que todo mundo sempre fez. Então não precisava ter ido nem gastado dinheiro. Para cumprir uma tradição, é só falar assim, ó, você entra aqui e faz igual que todo mundo sempre fez, tá? Porque lá não ensina nada. Se você fosse aprender alguma coisa, tudo bem. Mas você foi e voltou e está fazendo o que sempre fizeram, você não aprendeu nada. É ou não é verdade? Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos abre os olhos. Ou você vai me falar o quê? Que o que eu prego e ensino aqui é só para o MGA? É para a minha igreja? Teve um irmão que falou assim, não, o que você prega é para a sua igreja. Para de falar besteira. Eu não prego para uma denominação, eu prego para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem nome. A igreja de Cristo não é uma denominação A, B, C ou D. A igreja de Cristo são ovelhas compradas pelo sangue de Jesus. Não importa se está aqui, se está lá, se tem 10, se tem 5 mil. Não interessa. A igreja de Cristo é uma só e elas têm que ouvir a graça de Deus em Cristo. Eu tive que falar para um homem, para um pregador. Eu falei para ele, Cristo que é o cabeça da igreja. Jesus que é o cabeça, ele que é o dono da igreja. Cristo é o cabeça. A igreja é de Cristo. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja é de Cristo. Efésios 1, 22. Deixa eu continuar porque o inimigo chamado relógio está ali. Ele não para de rodar. Romanos 3. Versículo 20. Romanos 3, 20. Por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Isso ficou claro para vocês? Então diga bem forte, Romanos 3,20 é claro.
Diga, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Você pode estar fazendo obras da lei, tá? Pode fazer até morrer. Contanto que você saiba que você não vai ser justificado pelo que você faz. Traduzindo, o que você está fazendo não está valendo? Não está valendo para nada. Você pode batizar uma vez, pode batizar 50 vezes, pode tomar Santa Ceia já há 50 anos, você pode fazer jejum um ano inteiro. Isso diante de Deus não vale para nada. Só tem uma validade isso aí. Para você se gloriar diante das pessoas que não fez. Eu estou em jejum há 3 meses. Eu me batizei e você ainda não. Eu tomo Santa... Então isso só vale para te deixar soberbo e orgulhoso. Só serve para isso. E tirar a glória de Deus. Porque quando você faz uma obra, você se gloria no que você fez. Por outro lado, menospreza o que Jesus fez na cruz. É uma troca. Ou você crê no que Jesus fez na cruz, ou então você faz e crê no que você faz. E se você crê no que você faz, então você não precisa de Jesus. Por que ele morreu por você na cruz? Então você continua se fazendo como Moisés já fazia. Entendeu ou não entendeu? Você quer viver da lei? Então você vai continuar anulando a morte de Jesus por você. Eu não anulo. Alguém anula? Alguém aqui anula a morte de Jesus? Eu não anulo. Gálatas 2:20. Eu não anulo a graça de Deus. Agora, você vive de jejum, você está anulando o que Jesus fez por você na cruz. Você acha que só é salvo se batizar? Você está anulando o sangue de Jesus em sua vida. Continua aí anulando. Depois você lê o Salmo... deixa para lá, vai. Não vou nem falar isso. Deixa para lá. Romanos 3:21. Vamos continuar. O tema hoje, entendendo Romanos 3. Romanos 3:21. Paulo falou... Mas agora, circule aí, agora. Agora não é hoje, quarta-feira, tá? Se você quiser escrever aí, ó. Agora quer dizer, na graça, tá? Então, Romanos 3:21. Mas na graça, ou mais agora, ou mais em Cristo, tudo é a mesma coisa. Se manifestou, circule, diga, sem a lei. Se manifestou como? Sem a lei. Alô, está entendendo aí? Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei. O que se manifestou sem a lei, hein? Diga, a justiça de Deus. Sublinha aí, ó. Romanos 3:21. Sublinha aí, ó. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo testemunho da lei, ou seja, a lei falava que isso ia acontecer, e testemunho dos profetas. Os profetas falavam, Isaías 53... Isaías 7, Zacarias, Malaquias, eles falavam que Jesus ia nascer. Romanos 3:22. Isto é, a justiça de Deus como? Pela fé. Circule Romanos 3:22. Diga, a justiça de Deus. Sublinha, pela fé. Olha o ensino de Paulo, hein? Tem nada a ver com a Igreja Batista, com a Pentecostal. Olha o ensino de Paulo. Porque se a Igreja Batista ensinar isso aqui, eles não podem mais batizar. Se a Assembleia de Deus ensinar isso, eles não podem mais fazer batismo nem jejum. Por quê? Romano 3:21 diz que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Como é que ele ensina isso e depois faz jejum? O cara vai ensinar e depois ele faz sabendo que não vai ser justificado? Então ele não vai fazer, por isso que eles não ensinam. Alô? Por isso que fica só em Mateus, em Marcos, Lucas, João. Por quê? Fica ali naqueles 4 ali. Porque ali não fala com a igreja. Só fica contando o quê? História. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Então eles ficam ali só contando o quê? Contando história, contando história, contando história, contando história. E a igreja nunca é edificada. Tem caneta aí? Porque a igreja só é edificada em Cristo com a graça e o apostolado. E Mateus, Marcos, Lucas e João não tem graça e nem apostolado. É antes da graça. Por isso que quem está numa igreja da lei há 30, 40, 50 anos, ele ainda é criança. Por quê? Ele não foi edificado pelo suposto pastor que ele teve. Por quê? Porque por 50 anos ele na lei, o pastor só ficava em Mateus, em Marcos, em João, contando historinha, e isso não edifica ninguém. Mas quando você traz o alimento sólido, que em Cristo ele foi escolhido, foi predestinado, ele foi chamado, aí edifica. Mas Mateus não falava isso, não sabia disso. Marcos não falava isso, não sabia disso. E Lucas e João, então... Quem entendeu?
Por isso que um crente na lei, um evangélico da lei, por 10, por 20, por 40, 50 anos, ele ainda é Ele é criança, porque ele só se alimentou de leite. Ele não comeu alimento sólido. Quem entendeu? Traduzindo, 10, 20, 40 anos, mas não entende? Não entende nada. É ou não é verdade? Tem um pastor aqui, ó, o pastor, 47 anos na Assembleia de Deus, foi entender só em graça. Eu falei, ô pastor, e esses 47 anos valeu para quê? O que você fez lá em 47 anos? Ele ficou gaguejando, não soube responder. Porque não tem apostolado. 47 anos, perdido. Não valeu para nada. Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em quem, hein? Pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Pastor, mas você não disse que Jesus não morreu por todos? É, disse mesmo. Só que olha o que Paulo disse, ó. Para todos e sobre todos, sublinha aí, os que creem. Não é para qualquer um na terra. É para os que crê. Pastor, mas e se eu quiser crer? Então, se você quer crer, está provando que você é ovelha. Porque o bode não vai crer. Porque a fé não é de todos. Então, Jesus não morreu por todos. Ele morreu pelas ovelhas. Está claro ou não está claro? Romanos 3, 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos. Sublinha aí, os que creem. Os que creem, não há distinção. O que crê não há distinção. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser inglês, pode ser brasileiro, pode ser chinês. Aí não há distinção. Ele está crendo, e se ele está crendo, ele é ovelha. Está claro ou não está claro? Romanos 3, 23. O texto batista. Romanos 3, 23. Os evangélicos adoram citar Romanos 3, 23. E o pior é que eles só citam Romanos 3, 23. Esse que é o problema. O que diz Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na evangélica, na igreja evangélica, em geral, quando o pastor lê Romanos 3, 23, todo mundo fica, fica tremendo, claro. Se você parar no verso 23, todos pecaram. Eu já vi muitos pastores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o povo, ó. Numa igreja da lei, não houve nunca o verso 24. Isso é uma vergonha. Parece que só existe o Romanos 3, 23. E presta atenção, tem caneta aí? Eu vou te falar por que não se pode parar no verso 23. Presta atenção, pega a caneta. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois do Deus tem o quê? Vírgula. Na língua portuguesa, quando tem uma vírgula, deixa claro que a oração ainda não terminou. Então eu não posso ler só Romanos 3, 23. Eu sou obrigado a ler a oração inteira até encontrar um ponto. Vamos ver se tem um ponto final? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ponto final. Agora eu posso parar. Essa é a mensagem completa. Está claro ou não está claro? Regra de hermenêutica. Pastor, que faltou nessa aula teológica. Não se pode parar uma oração na vírgula. Se é língua portuguesa. Porque a frase vai estar incompleta, se você não for à escola. Você só pode parar uma frase quando você encontrar um ponto final. Por exemplo, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Digam assim, por que eu não posso parar aqui? Porque se você parar aqui vai dar um outro sentido. Qual o sentido que vai dar? Que você está destituído da glória de Deus. Que não é verdade. Você foi reconciliado com Deus em Cristo. Como é que você está destituído se você foi reconciliado? Então você não pode parar no verso 23. Por isso que o 24 diz o quê? E são, circule, justificados gratuitamente. Circule na sua Bíblia, Romanos 3, 24. São justificados gratuitamente. Sublinha, pela graça,
pela sua graça, pela redenção que existe em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? No MGA tem até aula de português, hein? Quem recebe? Tudo isso para você não receber um falso ensino, um falso evangelho, uma falsa pregação, de um falso pastor, de uma falsa igreja, de um falso ministério. Pai. Estamos terminando. Relógio, aguenta aí que eu estou terminando. Romanos 3, 25. O tema hoje, entendendo Romanos 3. Entendendo? No nosso canal no YouTube, procura no YouTube Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva no nosso canal. Numa das playlists, o tema lá, ó, Entendendo Romanos. Você vai achar 3, o 5, o 9, o 8, 14, até fechar o livro todo, que são 16 capítulos. Tem a playlist lá no nosso canal, no YouTube Ministério Graça e Apostolado. Romanos 3, 25. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então a nossa fé tem que estar no quê? No batismo nas águas? A nossa fé tem que estar onde? No seu sangue. Como é que eu vou... Alô? Como é que eu vou deixar de crer no sangue derramado por mim para crer que depois que eu passar na água, agora sim eu estou salvo? E o sangue não valeu para nada? Não, mas o batismo nas águas é ordenança de Jesus. Não é. Era para os discípulos judeus. Nós somos gentios. Não é ordenança para a igreja. O batismo nas águas... Quer escrever isso? O batismo nas águas não é e nunca foi ordenança para a igreja. Mas Pedro lá em Atos 2, porque Pedro não conhecia o apostolado de Paulo. Pedro era um dos discípulos de Mateus 28. Pedro era um dos discípulos de Marcos 16. Por isso, em Atos 2, ele batizou. Está entendendo? E até na casa de Cornélio também batizou. Porque ele era discípulo de Jesus de Nazaré. O evangelho da circuncisão. Quando Paulo chega com a graça e o apostolado, Paulo explica, Pedro, Romanos 6,3, nós já fomos batizados em Cristo. Não é batismo nas águas. Agora, Pedro, Efésios 4:5, há um só batismo. Romanos 6,3, e nós já fomos batizados. Difícil entender isso, irmão. Eu estou dando até o texto. Efésios 4:5, há um só batismo. Romanos 6,3, olha o verbo, nós já fomos batizados. Seja inteligente, irmão. Efésios 4:5, se há um só, se só existe um batismo, Efésios 4:5, e nós já fomos batizados, Romanos 6,3, de que batismo você acha que Paulo está falando? Do batismo de João Batista? Pelo amor de Deus, né, irmão? Não, você está de brincadeira comigo, né? Você está achando que Paulo está falando do batismo de Mateus 28, se ele nem estava lá? Você acha que quando Paulo fala que há um só batismo, você acha que ele está falando de Marcos 16? Paulo nem estava lá em Marcos 16, irmão. Pelo amor de Deus. Quando Paulo fala, Efésios 4:5, que há um só batismo, ele está falando do batismo em Cristo, de Romanos 6,3. A referência bíblica de Efésios 4:5 é Romanos 6,3. A referência bíblica de Efésios 4:5 é Romanos 6,3. Não entendeu? A referência bíblica de Efésios 4:5 é Romanos 6,3. Obrigado, Espírito Santo, que nos dá entendimento. Para não vivermos de obras mortas, mas pela fé em Cristo Jesus, no seu sangue. Amém? Romanos 3, verso 25. Romanos 3, 25. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para quê? Sublinha. Para demonstrar a sua justiça. Romanos 3, 25. Paulo, por que Deus fez isso? De colocar Jesus na cruz para derramar o seu sangue. Por que Deus fez isso? Romanos 3, 25. Sublinha. Para demonstrar a sua o quê? Justiça. Diga, pela remissão dos pecados.
Diga, quais pecados? Olha lá, ó. Dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Quando é que esses pecados foram cometidos sob a tolerância de Deus? No tempo da lei, ué! Quem que não entende isso? Que os pecados foram cometidos sob a tolerância de Deus. Quando foi isso aí? Foi na lei. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Romanos 3,25. Remissão, olha Romanos 3,25. Remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Do lado de Deus, escreva aí, ó, na lei. Escreva na sua Bíblia, na lei. Romanos 3,26. Para a demonstração da sua justiça. Olha, diga comigo, diga assim, Deus é bom. Diga, Jesus derramou o seu sangue. Diga, Hebreus 9. Diga, o sangue do Deus vivo. Deus é tão bom que Ele derramou o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. E ainda tem crentes que fala, jura de pé junto que é um pecador. E ainda fala que crê em Jesus, hein? Como é que uma pessoa que fala que é crente, né? Fala que crê na Bíblia, fala que é cristão, não aceita dizer que não tem pecado? Para ele tem que ter pecado. Eu estou lendo na Bíblia dele, Romanos 3, 25 e 26, que os pecados foram remidos. Sabe o que é remidos? Tirados. Eu não posso deixar de crer na Bíblia para crer em você, né, irmão? Você acha que você é um pecador? A Bíblia diz que os pecados foram remidos. A sua igreja diz que tem pecados? A Bíblia diz que os pecados foram remidos. Ou é mentira o que está escrito na Bíblia? Você acha que eu vou deixar de crer na Bíblia para crer no seu pastor? Você acha que eu vou deixar de crer na Bíblia para crer na igreja? Ah, irmão, não tem condição, né? Eu creio na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Como é que eu vou deixar de crer na Bíblia para crer no que o pastor fala? E se o que o pastor fala está errado? Pode estar errado. Se um pastor fala que você é um pecador, ele está errado. Eu estou acabando de ler que os pecados foram remidos. Romanos 3, 26. Confere? Estou terminando. Romanos 3, 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele quem? Cristo, ele seja justo, sublinha, e justificador daquele que tem fé em quem? Então o que Paulo está dizendo? Quem crê em Jesus está o quê? Justificado do pecado. Se está justificado do pecado, como é que você tem pecado, irmão? Como é que você pode ter pecado se Romanos 3,26 diz que você está justificado do pecado? Só se você não crê em Jesus. Aí é diferente. Olha a última linha de Romanos 3,26. A última linha, ó. Para que ele seja justo e justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, quem crê em Jesus está como? Justificado do pecado. Se está justificado do pecado, você é um pecador? Como é que você tinha uma dívida, a dívida é paga e você ainda é um caloteiro? Não tem como. Se você tinha uma dívida, alguém pagou a dívida, você não tem mais dívida. Se não tem mais dívida, você não é um caloteiro. Amém? Se tinha pecado, ele justificou do pecado. Como que você é um pecador se ele te justificou do pecado? Oh! Está claro ou não está claro? Você vê que as igrejas não ensinam nada. Não ensina nada. Não ensina nada. E esses que vão aí fazer teologia vão só tomar café e almoçar de graça. A verdade é essa. Vão só, eu sou missionário. Missionário o quê? Você não sabe nada. Missionário coisa nenhuma. Você não sabe nada e não entende nada. Teria que ter vergonha de falar que é pregador, que é pastor, que é missionário. Tinha que ter vergonha. Se você não sabe, não entende, você não pode falar que você é. Tinha que ter vergonha. Ué, como é que você vai estudar a Bíblia e volta e não entendeu nada? Então o que você ficou fazendo lá? Só dormindo no alojamento? E almoçando e jantando e não estudou a Bíblia? Porque quem estuda a Bíblia entende. Eu estudei, eu entendi. Todo dia eu leio a Bíblia. Quem lê a Bíblia entende. Como é que vai para um seminário estudar a Bíblia e volta e não entende nada? Essa é a diferença da religião para o mover de Deus.
Tem caneta aí? Eu já falei essa frase. O MGA não é mais uma igreja evangélica na face da terra. O MGA é um mover de Deus na terra. Eu não estou aqui falando o que eu penso ou o que eu acho. Eu estou falando o que está escrito. Se não falam por aí, então cai fora de por aí. E vem para onde ensina o que está escrito e mostra. E você confere na sua Bíblia. Não é igual a Universal, que pega um versículo e fica 1, 2, 3 horas rodeando e não ensina nada. E ninguém entende nada. Por isso fica 10, 15, 20 anos e não entende, não aprende nada. Por quê? Porque ninguém explicou nada, ninguém estudou nada, ninguém ensinou. Vai entender como se ninguém ensinou? Está claro ou não está claro? O MGA não é mais uma igreja evangélica na face da terra, hein? O MGA é um mover de Deus na face da terra. E é um mover, quer a revelação completa? É um mover de conhecimento. Esse conhecimento te gera entendimento. Com esse entendimento, você reina em vida para a glória de Deus. Terminando, 2, 3, 5 minutos para terminar. Romanos 3, o tema hoje é entendendo Romanos 3. Romanos 3, verso 27. Mais 5 minutos termino. Romanos 3, eu tiro a pilha daquele relógio, assim eu consigo ficar mais uns 15. Olha, o relógio não para. Romanos 3, 27. Onde está, pois, a jactância, a presunção, a arrogância, a autoridade, a intrepidez? Onde está? Romanos 3, 27. É excluída? Por qual lei? Das obras? Não. Sublinha. Mas pela lei da fé. Sublinha aí, ó. Mas pela lei da fé. Diga comigo, Romanos 3, 28. Não, tem que falar assim, ó, Romanos 3, 28. Vocês aí digam todos, Romanos 3, 28. A conclusão que Paulo chegou. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado como? Pela fé. Sem batismo, sem jejum, sem subir no monte, sem campanha, sem corrente, sem sacrifício. Não é o que está escrito aqui? Está escrito aqui, ó. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem guardar o sábado, sem subir no monte, sem fazer campanha, sem fazer corrente, sem se batizar em águas, sem tomar santa ceia, que não é santa, sem ungir com óleo, sem sacrifício. A justificação diante de Deus nesta nova aliança é pela fé em Jesus, sem cumprir as obras da lei. Ou só eu entendo isso? Agora, por que as igrejas evangélicas não lêem esse texto? Porque a Assembleia não pode ler Romanos 3, 28, porque domingo tem batismo. Semana que vem tem jejum. Como é que a Assembleia vai ler Romanos 3, 28, se a semana que vem vai começar o jejum? E Romanos 3, 28 diz que o homem não é justificado pelas obras da lei. E aí? Então não vai ler nunca. Você acha que uma igreja universal vai ler Romanos 3, 28? Se vai começar a fogueira santa e o sacrifício de São João. Ah não, São João era católica. O sacrifício de Israel. Você acha que vai ler Romanos 3, 28? Eu sou obrigado a te mostrar. Ó, olha aqui, ó. Romanos 3, 28. Ó. Concluímos, pois, que... Ou não é isso que está escrito? Eu estou mentindo, irmãos? Eu estou aumentando a Bíblia? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Está claro, ó. Sem as obras da lei. Está escrito ou não está escrito? Então por que eles não lêem lá? Se dizem que é a igreja de Cristo. Se dizem que são homens de Deus, dizem que são servos de Deus. Por que eles não lêem lá? É uma pergunta que eu faço. Porque o espírito do engano está lá. Não o Espírito Santo. O espírito do engano. Falei. E aí? Falei. Não ensina a verdade, porque o espírito da mentira está lá. O espírito do engano está lá. Não o espírito da verdade. João 16, 13. O espírito da verdade vos guiará em toda a verdade.
João 16, 13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Por isso que não lê a verdade lá, porque o Espírito da verdade não está lá. Está claro ou não está claro? Quantos anos o senhor ficou lá e não leram para o senhor? Vou falar pela quarta vez. João 16, 13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Qual é a verdade? Diga bem forte. Romanos 3, 28. Diz o quê? Concluímos, pois, que o homem é justificado como? Pela fé. Sem as obras da lei. Está escrito ou não está escrito? Então, glória a Deus. Pode aplaudir o mundo inteiro. Quem crê em Jesus. Então estou te mostrando por que nós não temos batismo. Porque nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Eu estou te mostrando por que aqui não tem jejum. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Nós não cremos em jejum. Nós cremos em Jesus. Estamos justificados pela fé. Por crer nele. Nós estamos justificados. Sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Está claro ou não está claro? Romanos 3, 29, estou terminando. É Deus somente dos judeus? Sublinha aí, judeus. É Deus somente dos judeus? Não é também dos que nós somos? Sublinha aí, gentios. Romanos 3, 29. O tema hoje, hein? Entendendo Romanos 3. Romanos 3, 28 mudou a minha vida. Romanos 3, 28 mudou a minha vida. Romanos 3, 28 me tirou da cegueira espiritual. Romanos 3, 28 mudou a minha vida. Romanos 3, 28. Romanos 3, 29. É Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Digam todos, também dos gentios, certamente. Para terminar, se Deus é um só, sublinha, que justifica pela fé. O que Deus faz? Justifica pela fé. Escrito. Romanos 3, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Romanos 3, 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, circule, e por meio da fé. O que Deus faz por meio da fé? Ele justifica a incircuncisão. Nós somos incircuncisos. Nós não circuncidamos, não batizamos, não subimos no monte, não fazemos jejum, não pagamos o preço, nós não fazemos obra. Nós somos o quê? Os incircuncisos. E o que diz Romanos 3, 31? Diz o quê? O 30. Deus justifica pela fé a circuncisão e justifica por meio da fé a incircuncisão. Então está tudo certo, é. Por que você vai me condenar que não faço batismo? Se Deus me justifica por não fazer o batismo. Eu sou incircunciso. Alô, quem está entendendo? Você vai dizer que eu estou errado? Do que eu estou errado? Eu sou incircunciso. Ah, o judeu batiza, mas eu sou gentio, não batiza. E Deus me justifica. Ou não é o que está escrito em Romanos 3,30? É ou não é? Vou ler mais uma vez, Romanos 3,30. Se Deus, que é um só, justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, se quer viver da lei, você vive. Ó. Eu vivo em graça por causa de Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Sua melhor salva de palmas a Deus e até sábado. Sábado, culto de oração profética. Deixa eu falar aqui 1 minuto, me aguenta aí 1 minuto. 1 minuto. Sábado agora, hein? 24 de julho de 2021. Sábado às 18 horas, 6 horas da tarde, culto de oração profética aqui no MGA. Vem que o mover vai ser tremendo, hein? O texto para essa reunião de sábado é Coríntios 14, verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai crescer neles para a edificação da igreja. Sábado, às 6 horas da tarde, culto de oração profética. Vem para graça você também. Vem, graça e paz.